Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma história baseada em fato real. Muitas das vezes eu não menciono o nome de pessoas e tudo para não expor as pessoas. Ainda que essas histórias, né? Essas primeiras 55 histórias, elas estão escritas no livro Histórias Incríveis que Impactaram Sua Vida. Estão registradas e tudo. As demais, é, mais de 100 histórias não estão registrada, mas em breve farei isso. E se você gostar dessas histórias que são baseadas em fatos reais, você pode curtir, né? Dá um like aí, se inscreve no canal para dar um fortalecimento e vamos que vamos, beleza? Bem, quero falar a história de uma família de 6 pessoas. Uma senhora com 2 crianças, com 2 meninos já de 7 a 10 anos e 3 meninas menores. Eles moravam na cidade grande, e eles, acho que separado, devia ser, não sei se o pai era falecido, enfim. Eles moravam na cidade e encontravam muita dificuldade para a sobrevivência, né? Para sobreviver. Ainda que tinha ajuda de um irmão que morava nessa cidade, e parentes e amigos, e uma família cristã, família evangélica. E aí, com a situação difícil, com aluguel, com luz para pagar, água, eles ganharam a oportunidade no interior, um vilarejo longe, bem longe, né, da cidade. Ganharam uma casa lá e perguntaram se a senhora queria ir. Ela disse que iria sim, ia morar lá porque a situação não, tava, não estava compatível, né, para morar na cidade. E assim eles foram. Chegando nesse vilarejo, eles foram muito bem recebidos, tinha várias casas lá próximas, né, foram bem recebidos lá no vilarejo. Era um vilarejo farto, né, era um vilarejo bem unido, o povo se ajudavam. E logo a senhora ganhou lá um espaço para plantar, né, tinha muita água potável, muita água em abundância. Aí começou logo a comprar uma ovelhinha, né, uma vaquinha para dar leite para as crianças. Não sei se vaca ela comprou, ganhou, enfim. Sei que o negócio estava indo muito bem, obrigado. Mas com o passar do tempo, as coisas foram ficando difíceis, né? No interior, aqui na minha região, muitas pessoas abandonaram suas casas no interior. Primeiro pela escassez, falta de chuvas, de água, de contato, né, de facilidade quando se adoece uma pessoa, né, para levar para o médico, nada perto. E outra pela questão da segurança também. Outro dia eu fui num lugar e encontrei, até coloquei o nome desse lugar, Cococi de Catunda, né, que é na região aqui de Catunda. E mais de 10 casas abandonadas no vilarejo, mais de 10 casas. Acho que tinha 11 desse vilarejo, só uma casa estava ocupada. As demais, estava lá, as, as pessoas deixaram para trás, foram para a cidade, né? E aí essa família lá, essa senhora com os filhos e as filhas lá nesse vilarejo, e a coisa começou ficando difícil, os invernos cada ano mais escassos. E algumas pessoas começaram logo a meter o pé, né? Algumas pessoas começaram logo a sair, né, da casa, das suas casas, das suas propriedades. Quem podia vender, vendia. Quem não podia vender, deixava lá. E assim foram. E assim, essa senhora, a senhora muito dependente, né? Sem condições assim de nenhuma praticamente, que o que tinha foi vendendo para comer, né? Vendeu a vaquinha, vendeu as ovelhas, e o pasto já não dava mais nada, o plantio também. Então, assim foi. Eu só sei que relata-se a história que ela foi a única que permaneceu nesse local, né? Foi a única que permaneceu nesse local. Então, as crianças começaram a passar necessidade, inclusive ela também, né? A coisa foi ficando muito difícil.
E foi acabando e as pessoas ela iam buscar ajuda distante, né? Um local distante, distante vilarejo, mas acontece que as coisas, a quem ela ia buscar ajuda também estava dependioso, né? Estava dependiosa, então foi ficando difícil. E aí a fome batendo, acabando tudo, a fome batendo, ninguém aparecia, só deserto, ponte. Então, teve um dia que uma das crianças, né, maior, o menino pediu: mãe, nós estamos com fome e não tem nada para comer. Liga pro tio que mora na cidade. O tio sempre visitava lá, né? Já fazia tempo que o tio morava nessa cidade onde eles moravam antes e não visitava mais, já fazia muito tempo, tinha perdido contato. E como que ligava, né? Que não tinha condições de ligar, não tinha um orelhão, não tinha nada. E aí, quando ela ouviu a criança falar que estava com fome e as crianças chorando também, a senhora se comoveu muito com aquilo, ela também, né, imbuída na situação, ela entrou para o quarto para orar. Ela falou assim: não, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos ajudar. Era uma família cristã e entrou no quarto para orar e estava lá orando a Deus, pedindo ao Senhor que desse um escape para eles, porque não tinha como ela ir para a cidade a pé, muito longe, e também não tinha como ir a pé com as crianças e nem deixar as crianças sozinhas, né? Ela teria resistência. E assim ela ficou lá, né? Já era tarde. E aí, ela estando no quarto orando, ela ouviu do quarto, ela ouviu a criança mais velha mexendo nos talheres, nas coisas lá. E a criança pegou uma concha. Desculpa que eu não falei aqui o título dessa história. O título dessa história é Concha Celeste. E essa criança pegou uma concha e botou no ouvido para falar com o tio. Aí a mãe ouviu assim: oi tio, nos ajuda porque nós estamos com fome. Nós estamos com fome, não tem nada para comer. Nós não jantamos ontem e não tem nada para comer. E a mãe está no quarto orando, pedindo para Papai do Céu nos ajudar, nos ajuda. Aí tudo bem, quando a mãe sai do quarto, que vê aquela cena, a mãe ficou... Eu confesso para você que eu lendo essa história, ela é muito comovente para mim, né? Porque é baseado em um fato real. Aqui não tem os nomes, mas é baseado em fato real. E é muito comovente para mim essa história, porque quando você lê uma literatura que você analisa e vê aquilo que realmente, muitas das vezes por alguns segundos, a gente se coloca no lugar, né? A gente se coloca no lugar e a gente vê o que essas pessoas realmente podem ter passado. Quando a mãe sai do quarto e vê aquela criança com a concha no ouvido, ela falou: filho, pare com isso, é criança sem graça, ali só fez botar a concha em cima da mesa e foi chorar, né? E ali eles acabaram orando junto e as crianças dormiram de fome, né? Porque já não haviam jantado na noite anterior. Dormiram à tarde. Quando foi mais ou menos umas 5h30 da tarde, eles escutaram, a senhora acordou, eles escutaram um barulho lá de fora. Só tinha um cachorro velho, lá além das crianças, né? Que nem latia mais, acho que de fome, coitado, né? E aí a mãe abriu a porta, quando abriu a porta era o irmão dela. O irmão dela tinha chegado com um carro, com um porta-mala lotado de compra, tudo que ele achava que eles estavam precisando. E aí se abraçaram, beijou ela, beijou as crianças, e ela perguntou por que ele foi aqui naquele dia, por que ele apareceu, o que aconteceu que ele apareceu naquele dia. Ela nem questionou o fato dele não ter vindo antes, né? Já fazia anos.
Ele não tinha muito contato assim. E ele disse que não sabe como, mas ele atendeu o telefone. Ele atendeu o telefone de um número lá desconhecido e ele ouviu a voz da criança. Dizendo, oi tio, mas a criança não ouvia ele. Oi tio, nós estamos com fome. Que não tem nada para comer, a gente não jantou ontem, a gente está com fome. E pronto, desligou. E ele tentou ligar de volta nesse número e não conseguiu. E era um nome, era o número que era como se fosse de outro país. Nosso código do país tem 55, né? E mais uma penca de número para que mora em outro país, quando a gente recebe. Eu já recebi ligação estrangeira e tem lá o código do país e mais um monte de número. E era esse tipo de número. E ele tentou ligar de volta e não conseguiu. E ficou com aquilo martelando na cabeça. E ninguém conhecia aquele número. E ele foi tocado pela situação, imaginando que aquilo poderia realmente estar acontecendo. Ele foi e fez umas compras grandes, mesmo de 2, 3 meses, e foi lá visitar a família. E aí ele relatou como foi isso para a mãe, e a mãe viu que realmente Deus, em muitos momentos das nossas vidas, Deus se manifesta mesmo no som do gongo, né? Porque aquela família ia com certeza perecer de fome. Não tinha mais ninguém ali, ela não recebia visita. E muitas das vezes Deus escuta a oração, o clamor de uma criança usando uma concha celeste. Então fique você com essa história baseada no fato real, e é assim que acontece. Quantos e quantos testemunhos a gente vê, ouve, né? E vê também de coisas incríveis que Deus faz com as suas criaturas na terra. Que Deus abençoe e vamos que vamos.